Mas um áudio do Pedro Gonçalves, eu não ouvi. Não era do Pedro Gonçalves, era sobre o Pedro Gonçalves e o Luís Soares. Sobre o Soares, eu acho que isto é uma telenovela que já começou há muitos meses, infelizmente, e eu queria alertar os sócios do Sporting e adeptos. O Soares tem uma época, chegou ao Sporting, que fez 38 gols, 7 assistências, números ao alcance, recuando de 50 anos, só Vítor Gyökeres, Jardel, Manuel Fernandes. É possível encontrar, em 50 anos, só encontramos estes 4 jogadores com estes registros de golos no época. Soares, durante o ano, a época passada, e posso dizer isto, tenho consciência de adepto que vê os jogos e de presidente que vê os treinos, matou-se pelo clube em todos os treinos, em todos os jogos que ganhamos e todos os jogos que perdemos, ou que não conseguimos vencer. Por isso, Soares, até ao final da época passada, um exemplo de um profissional. Depois o que aconteceu? Aconteceu que o Soares faz uma época estrondosa e um senhor que vai se candidatar ao presidente do Fenerbahçe faz o seguinte, e estou a dizer isto, agora vou explicar literalmente isto, porque eu até entendo o agente do Soares. O senhor diz assim, olha, eu vou me candidatar às eleições de Fenerbahçe, eu vou ganhar e vou dar um contrato líquido de 10 milhões ano ao Soares. O que é que o agente fez? E eu percebo, os agentes vivem, ganham, sobretudo com a rotação dos jogadores. Disse, ganha as eleições, depois falamos. Passado 2 dias, esse senhor diz, eu tenho um acordo com o Soares. E começou aqui. O que é que eu quero dizer aos sportingistas? É que eu, se estivesse do lado do corpo, entre os meus adversários, o que eu gostaria era que o Soares saísse. Mas nega que há mal-estar. Espera aí, já lá vou. Já lá vamos. O mal-estar ficou visível ontem quando o Soares faz o terceiro gol, quando estávamos a ganhar 2-0, para isso faz o 3-0, e eu vi toda a equipa ir abraçar o Soares. Veja lá o mal-estar que está entre os colegas do Soares. Mas já lá vamos. E começa, e o que eu queria dizer é que, obviamente, que uma grande notícia para os nossos rivais seria que Soares saísse do Sporting. E foi o episódio do Fenerbahçe, onde já expliquei o que se passou. A seguir, vejam lá, um desentendimento num treino, foi capa de jornais, e foi o balneário está partido, a falta de respeito de Soares com o clube, onde um jogador, como o treinador já explicou, no final de um treino, um exercício 10-10, e o jogador ficou frustrado com o resultado, saiu do treino porque jogava que o treino tinha acabado. E ainda não tinha acabado porque o Soares, uma vez que se atrasou em virtude do Campeonato do Mundo, a sua condição física, tinha trabalho suplementar. O treinador chamou-o para trás, à frente dos colegas todos, e ele fez exatamente tudo o que era pedido. Isto é um caso. Olha, eu estou no futebol desde 2008, a assistir treinos e jogos de balneário. Já fui campeão 3 vezes. Em várias épocas onde o Sport foi campeão, houve cenas de pugilar. Vocês nunca souberam. É normal. Aquilo não é a tropa, mas também não é um grupo de escoteiros. Normal. São rapazes, são miúdos, são infantilidade. Jogar futebol. Isto foi um episódio. Isto é um episódio gravíssimo. Mais um episódio gravíssimo. Agora, áudios de um pateta, que eu nem sei quem é, de um pateta, que patetas há que faz um áudio. Eu tive a jantar com a Angelina Jolie e com a Cindy Crawford, e depois estive a ver qual delas é que seria. Mas depois eu vou dizer o que é. Não dei hipótese nenhuma das duas, já. Informo-me já. Pronto, então temos um áudio de um pateta a falar de uma despedida solteira que nunca existiu. Vou só dizer isto. Nunca existiu. Pronto. E então este é o episódio de Soares. Mas se calhar, ainda falta uma semana para o mercado acabar, se calhar ainda vamos ter uma semana onde vamos dizer que o Soares vai roubar a namorada de um jogador do balneário. Atenção, se calhar ainda vem essa. Não sei, é o que falta. Por isso, eu queria deixar só a última novidade sobre o Soares. Para desgosto de muitas pessoas, Soares vai continuar a ser jogador do Sporting. Soares é um exemplar profissional
que está nos melhores registros da história do Sporting, e eu sei, vai querer muito continuar a ser. Mantém-se E agora, pelo valor da cláusula. não há nenhuma proposta pelo Soares. E eu quero que os sportinguistas, os adeptos, percebam uma coisa. A administração do Sporting já deu inúmeros exemplos, como não há ninguém em cima do clube. Ninguém. Vocês, basta recordar exemplos. E se o Soares está convocado para um jogo, se o Soares está convocado para um jogo, é porque foi o profissional suficiente para merecer estar ali e honrar aquela camisola. E vou-vos dar um exemplo muito simples, que vocês passou por muitos adeptos. O ano passado, exatamente pelo mercado de transferências, pela turbulência do mercado de transferências de janeiro, o nosso capitão, por histórias que nunca chegaram a existir, não houve nenhuma proposta em janeiro, mas houve uma pressão para que o jogador quisesse, estávamos a abortar uma possível saída, que não era verdade, tivemos 0 propostas, houve um comportamento menos profissional. O que é que aconteceu? O jogador foi afastado. Eu vou repetir, o jogador foi afastado numa altura em que o Sporting disputava o Campeonato Nacional. A administração, para os sócios e adeptos do Sporting estarem 100% tranquilos, ninguém brinca com o Sporting. Seja um craque, seja um miúdo de 18 anos, seja capitão, seja quem for. E o Sporting, e a administração já deu exemplos, estou-vos a dar um exemplo, e não vi ninguém a assobiar na semana a seguir, e ainda bem o capitão Morta Numa. Não tendo estado o Gonçalo Inácio. Não, espera aí. Isto é muito importante para vocês perceberem. A administração está aqui para defender os interesses do clube. E os sportingistas têm que perceber que a pré-época é um mês conturbado. São 2, 3 meses conturbados. Mas ainda bem que o Sporting tem jogadores cobiçados. Ainda bem. É verdade que os jogadores do Sporting são mais cobiçados que todos os outros. O Sporting não foi campeão ano passado, mas são os jogadores do Sporting que oferecem salários de 5 vezes mais, propostas para a Arábia, os jogadores querem sair. Os outros clubes ninguém quer. E eu estou muito orgulhoso pelo facto de termos os melhores jogadores. São os únicos jogadores que são cobiçados. E eu quero que os sportingistas sejam. Abram o olho. Não caiam no que os nossos rivais querem. Não caiam. A administração está cá para defender. Os sócios e adeptos do Sporting não veem os treinos, não veem o dia-a-dia. E a administração do Sporting também não pode ir falar todos os dias. Confiem em quem está cá. Quando há... E o Soares não é um problema. O Soares é uma solução. Pronto. Falamos dos jogadores cobiçados, falamos também do mercado de transferências, pergunto se ainda está aberto ou não para o Sporting, uma vez que se fala da possível saída de Pote, Bragança, Gonçalo Inácio, da possível entrada de Caíque, do Palmeiras. Pergunto-lhe de facto se esses dossiês estão fechados ou não. Repare, o mercado de transferências está aberto. Provavelmente não, quase certeza vão entrar mais 2 jogadores e é provável que haja saídas. É o que eu posso E qual dizer. são esses 2 jogadores? De quem? Quem é que são esses 2 jogadores? Olha, Gonçalo Inácio não é. Não é? Concretamente, Então porque é que ele ficou não há de fora? propostas para Gonçalo Inácio. Não há Sendo qualquer que o Eu Soares... sou o presidente do Sport, não sou o treinador. Mas não há disse que propostas para Gonçalo Inácio, até o momento. Hoje é associado ao Barcelona. É associado ao Barcelona. Eu, por cá, só se o presidente lá à porta perdeu o meu telefone, mas se quiser pode lhe dar, porque eu ainda não recebi nada, nem e-mail, fax já não se usa. Não. Mas se não é Gonçalo Inácio, quem são os outros 2? Diga? Se não é Gonçalo Inácio, quem são os outros 2? Não, isso é notório. Vocês veem o Pedro Gonçalves, que é um jogador que deu muito ao Sporting, é um jogador que está na história do Sporting, um grande jogador. Como o treinador disse, ele tem uma ambição. Quando renovámos, o jogador tinha ambição, muitas vezes também financeira, e nós temos que ter essa sensibilidade. E Pedro Gonçalves é um dos jogadores que tem a expectativa de poder vir a sair do Sporting. Se vai sair, não sei. Defesa esquerda, o que está previsto poder entrar. Vão entrar 2 jogadores, Sim, estão confirmados. Bom, isso não é. O guarda-redes Caíque está confirmado também. Não direi mais nada mais. Alguma coisa mais? Ou querem Sim, mais um? sobre este arranque de campeonato. São 3 jogos, o Sporting sofreu 5 golos. Que avaliação é que faz, uma vez que temos visto alguns erros defensivos, às vezes a equipa um bocadinho intranquila? Como é que avalia este início? Eu infelizmente cresci na minha juventude com vitórias morais. Agora vitórias 3-1, isso é terrível. É cinzento, são exibições feias. Mas olha, eu presidente do Sporting ensinava já 3-1, 3-2 até ao final do campeonato. Percebe alguma insatisfação dos adeptos em relação O ao Laporte Rui não Borges? tem o seu número. Essa franja de insatisfação de alguns adeptos do Sporting. Vocês têm, eu percebo. Vocês, imagina, 10 pessoas
duas pessoas têm uma posição, duas têm uma opinião negativa. Vocês dão ênfase a essas duas. Eu dou às 8, têm uma opinião positiva. Mas, sobre o Rui Borges, eu queria só dizer uma coisa. O Rui Borges foi campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal de Guardinha. No segundo ano, fez um campeonato exatamente com os mesmos pontos. Exatamente com os mesmos pontos no ano em que foi campeão. Chegou às decisões das finais e fez a melhor campanha europeia da Champions League da história do Sporting e os melhores jogos que eu vi enquanto presidente do Sporting da minha equipa a fazer contra grandes equipas europeias como Arsenal, como Paris Saint-Germain, Bayern Munique, etc. Se Rui Borges acha que Rui Borges devia sair, a fasquia é só uma. É quem é campeão no Sporting que fica, quem não é tem que sair no ano a seguir. E sabe uma coisa? Me deu muito trabalho para tornar o Sporting, tirar o Sporting de uma instabilidade de décadas. Deu muito trabalho. E o Sporting hoje é um clube que apresenta vários anos consecutivos lucro. E isto é virtude, isto é resultado de uma boa política desportiva, alicerçado de uma política financeira. E o Sporting é um clube que cresce, continua a crescer, continuamos a crescer no número de sócios, continuamos a crescer no número de receitas. E eu sei que nós crescemos a existirem 2 galos para 2 poleiros. Que agora já não é assim. E isto é o que custa muito. Porque o Sporting, mesmo não sendo campeão, vai estar sempre a lutar para ser campeão. Só sobre a é a sua opinião. Sobre o Palhinha, eu queria esclarecer o seguinte, que é muito importante também para os sócios do Sporting. O Sporting, e foi público, o Sporting esteve interessado no jogador Palhinha, na possibilidade do João Palhinha regressar ao Sporting. Nesse momento, João Palhinha deu prioridade ao Tottenham, porque queria ficar no Tottenham, o que é totalmente legítimo. E estamos a falar de finais de junho. O Tottenham acabou por não aceitar as condições financeiras que o Palhinha exigia. O Sporting não pôde ficar à espera do João Palhinha, seja João Palhinha, seja outro jogador qualquer. Hoje o João Palhinha ainda é jogador do Bayern Munique, isto para nós era impossível, mas eu também quero dizer uma coisa, que se no final de junho as condições que o João Palhinha exigiria ao Sporting, João Palhinha, Bayern Munique, seriam estas, o Sporting não iria avançar pelo João Palhinha. E não estou a dizer que a decisão está errada ou certa, simplesmente não é o nosso projeto desportivo, não é a nossa estratégia investir todos esses dezenas de milhões de euros num jogador com 31 anos. Não está errada nem certo, não é o nosso projeto. Falou com o obrigado.